Olá, pessoas, sejam bem-vindos à aula 2 do nosso curso de Supervisor de Call Center e Liderança 4.0. Sem mais delongas, nós começaremos falando sobre Liderança 4.0. Já falamos na aula 1 sobre os conceitos de liderança, quais são as características que um líder precisa desenvolver para fazer um trabalho de excelência. E agora vamos falar um pouco mais sobre esse termo 4.0, que está em alta, está tão falado aí em vários mercados, né? Hoje a gente já fala de RH 4.0, a gente fala sobre call center 4.0. E o que quer dizer essa expressão 4.0? Nós vamos entrar a fundo nesse conceito, mas de uma forma bem objetiva, para que fique bem claro, né? Para a gente falar uma linguagem que possa ser melhor assimilada por vocês. Quando a gente fala em 4.0, hoje nós estamos falando sobre tecnologia, sobre evolução tecnológica. E isso é algo que está muito relacionado à indústria 4.0. Quando você fala indústria, poxa, Daiane, mas o que tem a ver indústria com call center, né, que é um dos focos aqui do nosso curso? Na verdade, esse termo, indústria 4.0, ele está totalmente relacionado à revolução industrial. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Eu não sei se vocês tinham essa informação. Se não tinham, é importantíssimo que vocês entendam um pouco da história da revolução tecnológica, da revolução industrial, para a gente dizer qual o impacto que essa revolução tem na nossa vida. Então, nós vamos agora assistir a um vídeo onde a gente vai conseguir entender da primeira até agora, a 4ª Revolução Industrial, e tentem fazer linkar cada revolução industrial ao impacto que isso traz para a sua vida. Não estou falando nem profissionalmente, exatamente. Estou falando de um modo geral. Tenta fazer esse link enquanto você assiste este vídeo. Há muito tempo atrás, no final do século XVIII, a curiosidade do ser humano descobriu que o carvão poderia ser utilizado como fonte de energia. Logo em seguida, desenvolveram a máquina a vapor, acelerando a produção industrial de fios e tecidos antes desenvolvidas de forma artesanal. Portanto, essa nova forma de produção ficou conhecida como a primeira Revolução Industrial, e por isso atraiu milhares de pessoas para a Europa em busca de trabalho. Já a segunda Revolução Industrial ocorreu na metade do século XIX, com a descoberta do petróleo como fonte de energia e da eletricidade, que revolucionou ainda mais a indústria. Segundo historiadores, a produção em massa foi valorizada na época. Bem, o caso mais famoso foi o da indústria automobilística Ford. Na prática, utilizavam esteiras rolantes para mover peças dentro da fábrica, e por isso, os funcionários montavam centenas de carros em poucas horas. No entanto, a partir de 1950, com o avanço da ciência e da tecnologia, a indústria sofreu a maior transformação de todas. Então, surgiu a terceira Revolução Industrial, e que se mantém até os dias atuais. No geral, automatizou-se tarefas que antes eram feitas por pessoas manualmente. Até mesmo, a comunicação nas indústrias tornou-se mais eficiente. No caso, com a introdução dos equipamentos eletrônicos que utilizam a internet. Mas agora, você provavelmente vive um dos momentos mais importantes da humanidade. A próxima Revolução Industrial terá um impacto mais profundo que as outras passadas. Essa revolução já é conhecida como a Indústria 4.0. Mas afinal, o que é a Indústria 4.0? É o conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. Ela também vai trazer uma melhor eficiência para toda a fábrica, através da interconectividade, automação e aprendizado de máquina.
Para imaginar, as fábricas serão mais inteligentes e poderão trocar dados das operações em tempo real. Isso tudo sem a intervenção humana. Isso mesmo. Além disso, serão introduzidos sistemas cyberfísicos, que, pelo que se sabe, serão máquinas altamente inteligentes, capazes não somente de trocar informações com outros sistemas, mas também tomar ações de forma independente. Certamente, essas ações buscam as melhorias de processos de fabricação, uso de material e cadeia de suprimentos. É importante entender que essa revolução visa melhorar a colaboração e acesso entre departamentos, fornecedores, produtos e pessoas. Além disso, os proprietários das empresas terão melhor controle da produtividade e ainda terão acesso a dados precisos disponibilizados pela fábrica inteligente para auxiliá-los em futuras tomadas de decisões. No geral, as máquinas se manterão sozinhas, conectadas uma com as outras. Muitas delas fabricarão produtos personalizados de acordo com o perfil do cliente. Mas como será feita a comunicação entre essas máquinas? Bem, isso será possível através da interoperabilidade de redes sofisticadas, chamadas de Internet das Coisas e Internet das Pessoas. Dessa forma, as máquinas conversarão entre si, coletando e analisando dados em tempo real, e até mesmo tomando suas próprias decisões quando necessário. Empregos na indústria 4.0. Certamente, esse tema é bastante polêmico e controverso. É categoricamente impossível afirmar que os empregos irão acabar com a quarta revolução industrial. No entanto, com a chegada das máquinas inteligentes, algumas profissões irão diminuir ou deixarão de existir no futuro. Por outro lado, novas oportunidades serão criadas para atender à demanda do novo mercado. Isso significa que novas habilidades devem ser adquiridas pelos trabalhadores para continuar competitivos no mercado de trabalho. Portanto, é necessário refletir sobre sua área de atuação no mercado nos dias atuais. Você também deve se perguntar se a sua função pode ser realizada por uma máquina ou por um robô. Se a sua resposta for sim, você provavelmente terá de rever suas habilidades ou aperfeiçoá-las em breve. Além disso, muitas dessas habilidades serão extremamente dinâmicas dentro de uma fábrica inteligente. Por exemplo, o controle de qualidade de um produto que depende da revisão de números certamente será feito por um Big Data, que processará grande quantidade de informações em altíssima velocidade. Dessa forma, o número de funcionários do controle de qualidade daquele produto diminuirá. Mas, por outro lado, surgirão vagas para os novos cientistas de dados. Produção assistida. Com as fábricas mais inteligentes, atividades desenvolvidas por humanos, como a embalagem de produtos e organização de caixas, provavelmente serão substituídas por robôs inteligentes. No caso, estes serão equipados com sensores e câmeras sofisticadas. No entanto, surgirão novas oportunidades para profissionais coordenadores de robôs. Transporte autônomo. Você já parou para pensar que várias funções podem simplesmente desaparecer? O que acontecerá com os motoristas que transportam cargas, por exemplo? Certamente serão substituídos por veículos autônomos controlados pelo próprio ecossistema inteligente da fábrica. Apesar que surgirão oportunidades para profissionais especializados em drones, por exemplo, manutenção preditiva. Imagine as máquinas sendo capazes de detectar e até mesmo prevenir suas próprias falhas, e na maioria das vezes, sem a necessidade de qualquer intervenção humana. Dessa forma, o número de técnicos responsáveis pela manutenção diminuirá. Por outro lado, surgirão oportunidades para técnicos especialistas nessas máquinas inteligentes. Virtualização da linha de produção. É importante entender que na indústria 4.0, deve haver uma cópia virtual de tudo. Portanto, novos empregos serão gerados para engenheiros especialistas em simulação de linhas de produção, por exemplo. Não dá para negar que isso tudo é assustador para alguns, mas é também uma oportunidade de emprego para outros. Portanto, é necessário adquirir novas habilidades para adaptação à nova revolução industrial. Recomenda-se as profissões que englobam tecnologia para ingresso no mercado. Afinal,
a tecnologia estará em alta na indústria 4.0. Além disso, a indústria 4.0 exigirá das empresas investimentos em tecnologias e até mesmo em estudos para entender como migrar da melhor forma possível para esse novo cenário. Elas também serão obrigadas a investir em segurança, especialmente para manter a privacidade dos dados coletados e armazenados em seus sistemas. Fica claro o desafio gigantesco que terão devido às crescentes ameaças de ataques cibernéticos. Para terminar o vídeo de hoje, é possível concluir que a indústria 4.0 é revolucionária. No geral, as fábricas serão inteligentes com autonomia para a tomada de decisões. Além disso, a produção será mais flexível com a capacidade de personalização dos produtos de acordo com o perfil do cliente. E por essas razões, haverá grande economia de materiais e redução de custos. Com a diminuição no número de falhas na produção pelas máquinas, provavelmente aumentará a eficiência da fábrica. Além disso, os proprietários das empresas terão dados disponibilizados pela fábrica inteligente em tempo real. Portanto, será o diferencial para a tomada de decisão nos negócios. A indústria 4.0 será a revolução mais complexa da história da humanidade. E você, está preparado para o futuro? Fique sabendo que a quarta revolução Dessa forma, se a gente der uma olhada assim, em cada passinho, em cada degrau que a revolução tecnológica ela subiu, a gente pode enxergar, a gente pode ver a primeira revolução, ela teve ali o grande boom, né, da energia hidráulica, do vapor. Aquilo foi realmente, como diz a palavra, foi uma revolução, uma grande novidade. E aí a indústria sobe mais um degrau e ela vem para a descoberta da eletricidade, para a descoberta da agilidade na linha de produção, na montagem, através da eletricidade. E aí a gente vem para a terceira revolução industrial, que ela é marcada pela automação dos processos, o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, aí alinhado ainda abraçado com a eletrônica. A informática ela teve o papel importante ali dentro desse cenário. Então, se a gente lembrar, olha, eu não sei vocês, mas eu, apesar de ainda me considerar uma pessoa nova, eu cheguei a trabalhar com máquina de escrever. Eu lembro que o meu primeiro estágio no BRB, eu fazia os cheques administrativos com máquina de escrever. Aí veio a novidade das máquinas mais digitais, das máquinas mais tecnológicas. Da mesma forma, se a gente olhar para o computador, a gente vai ver que lá no passado não existia computador, né? A gente precisava fazer um ofício, tinha que usar a máquina de escrever. Aí começou a tecnologia, ela começou a tomar conta da nossa vida e a gente passou a conhecer aquele computador que era caixotão, aquelas até se a gente olhar para a evolução tecnológica do call center, a gente vai ver também, eu acredito que as estações de trabalho, elas ocupavam muito mais espaço, porque eram aqueles caixotes enormes. Hoje se a gente parar para pensar, hoje a gente está na era mais desenvolvida, a gente teve uma ruptura muito forte com relação à tecnologia em si, né? Quem diria que a gente viveria uma era de internet das coisas, onde eu tenho um aparelho de ar-condicionado que eu consigo ligá-lo antes mesmo de chegar na minha casa, para que quando eu chegue em casa, eu ligo ele através do meu smartphone. Isso é totalmente possível hoje. Eu ligo ele através do meu smartphone para quando eu chegar em casa, o ambiente já está refrigerado. Internet das coisas é uma revolução
que hoje, nas casas mais tecnológicas, você consegue ligar e desligar o fogão através de um smartphone ou de um comando de voz. A Alexia está aí também para mostrar isso, né? Uh, essa é a nova cara, isso é a quarta revolução industrial. E quando a gente fala industrial, a gente está falando que tem influência em todos os setores da nossa vida. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, Dai, mas eu já ouvi algumas expressões do tipo, eu tenho medo de perder o meu emprego para a máquina. Tudo bem, é um medo normal, é um medo comum que algumas pessoas têm, mas é exatamente esse o desafio. O desafio de um líder 4.0 é justamente saber caminhar ao lado da tecnologia. A gente sempre diz nas nossas aulas que o profissional do futuro, que eu acredito que nem é mais o profissional do futuro, é o profissional do presente, ele é aquele que tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, o profissional que tem adaptabilidade. Esse sim vai estar preparado para a quarta, quinta, sexta, 10ª revolução industrial, porque a mente dele está aberta para essas novas tecnologias. Eu digo o seguinte, a inovação tecnológica, ela existe para ser abraçada. Você pode até correr dela, mas se você correr dela, você não vai ter sucesso. É como se você estivesse correndo de algo que já é real, já é presente na nossa vida. Então, um líder 4.0, ele precisa entender que a inovação tecnológica é constante, ele precisa ter agilidade, porque essas mudanças elas ocorrem de uma forma muito rápida. Vocês podem ter certeza que lá na China, lá nos Estados Unidos, já tem novidades que a gente nem imagina que possa existir. Eu lembro que em 2015 eu fui nos Estados Unidos e lá quase todos os mercados de Miami não tinha mais um caixa para atender. Já tinha as máquinas de autoatendimento em quase todos os mercados. E isso, para mim, assim, foi algo que brilhou meus olhos. Nossa, que interessante, né? As pessoas, elas escolhem seu produto, elas colocam na sacola, o sensor entende, passa o preço, ele entende que o produto já está dentro da sacola, libera o próximo produto. Eu achei aquilo incrível, tô falando de algo de 6 anos atrás. Agora que chegou no Brasil. Então, hoje nós já temos vários mercados, algumas redes de supermercados que já tem essa tecnologia. Mas isso lá já estava normal há 6 anos atrás. Da mesma forma que algumas outras tecnologias já estão muito à frente lá e a gente não faz ideia. Então, o profissional, o líder 4.0, ele precisa ter agilidade. Agilidade para adaptar-se rapidamente às mudanças. Ele precisa, sim, ter conectividade. Ele precisa estar atualizado com relação à tecnologia. E, pessoal, eu sempre costumo falar para vocês que nos nossos cursos a gente sempre fala sobre a importância do português, né? Da língua portuguesa, da nossa língua mãe. E a gente sempre fala também que a gente não tem como ensinar português para vocês em um curso apenas. Português tem que ser uma rotina de estudo para a vida, porque tem sempre uma atualização, tem sempre algo novo. Eu costumo dizer que a gente vai morrer estudando português, porque realmente a nossa língua mãe não é uma língua fácil e a gente tem que manter-se sempre atualizado, porque dominar a nossa língua mãe abre várias portas para a gente. Eu vejo muita gente investindo muito no inglês, mas não tem a base pronta. Então, eu acredito que vocês precisam investir tempo para estudar diariamente o português. Tecnologia, conectividade é a mesma coisa, não muda nada. Você vai todos os dias surpreender com algo novo, com
algo que você não tinha ideia e que acabou de sair do forno. Então, tem que manter-se antenado às atualizações do mercado digital. Precisa ter foco nas pessoas. Por mais que a gente esteja vivendo a era da tecnologia, a era da tecnologia a gente vive há bastante tempo, né? Mas essa revolução industrial, ela traz para a gente uma necessidade de olhar o outro, de olhar a parte humana da organização. Trazendo isso para um ambiente de call center, você pode entender que você pode ter os melhores sistemas, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter o melhor computador, a melhor central de atendimento, que hoje, assim, é impressionante. A gente vai detalhar um pouco mais na última aula, nós vamos mostrar para vocês alguns modelos de call center lá de fora, para a gente ver como que isso está chegando e está latente. Porém, não adianta nada disso se eu não tiver o olhar no ser humano. O ser humano está ali. A gente precisa do ser humano ainda. E eu espero que precise para sempre. E eu tenho uma teoria, por mais que a gente tenha esse medo de perder para a máquina, tem coisas, gente, que só a gente tem. É como, por exemplo, a inteligência emocional e a inteligência social. É uma outra habilidade da liderança que a máquina, ela não tem como substituir uma inteligência emocional, ela não tem como substituir o coração, o cérebro do ser humano. Então, nós também somos incríveis. A tecnologia, ela é maravilhosa, mas nós também somos maravilhosos. E é assim que a gente tem que pensar. Então, ao invés de ter insegurança e medo de perder para a máquina, vamos abraçar a máquina, entender o que ela pode agregar dentro do nosso ambiente de trabalho e vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é ser humano, com um subordinado, com um colaborador, com um gestor, com um diretor, com o proprietário da empresa, com a pessoa que serve o café, a pessoa que limpa o ambiente para que a gente tenha um bom ambiente de trabalho. Isso é ser um líder 4.0. É abraçar a tecnologia, mas não esquecer do ser humano. E ainda dentro desse conceito, de uma forma muito rápida, vocês podem ter certeza que lá na China, lá nos Estados Unidos, já tem novidades que a gente nem imagina que possa existir. Eu lembro que em 2015 eu fui nos Estados Unidos e lá quase todos os mercados de Miami não tinha mais um caixa para atender. Já tinha as máquinas de autoatendimento em quase todos os mercados. E isso, para mim, assim, foi algo que brilhou meus olhos. Nossa, que interessante, né? As pessoas, elas escolhem seu produto, elas colocam na sacola, o sensor entende, passa o preço, ele entende que o produto já está dentro da sacola, libera o próximo produto. Eu achei aquilo incrível. Estou falando de algo de 6 anos atrás. Agora que chegou no Brasil. Então, hoje nós já temos vários mercados, algumas redes de supermercados que já têm essa tecnologia. Mas isso lá já estava normal há 6 anos atrás. Da mesma forma que algumas outras tecnologias já estão muito à frente lá e a gente não faz ideia. Então, o profissional, o líder 4.0, ele precisa ter agilidade para adaptar-se rapidamente às mudanças. Ele precisa, sim, ter conectividade, ele precisa estar atualizado com relação à tecnologia. E, pessoal, eu sempre costumo falar para vocês que nos nossos cursos a gente sempre fala sobre a importância do português, né?
da língua portuguesa, da nossa língua mãe. E a gente sempre fala também que a gente não tem como ensinar português para vocês em um curso apenas. Português tem que ser uma rotina de estudo para a vida, porque tem sempre uma atualização, tem sempre algo novo. Eu costumo dizer que a gente vai morrer estudando português, porque realmente a nossa língua mãe não é uma língua fácil e a gente tem que manter-se sempre atualizado, porque dominar a nossa língua mãe abre várias portas para a gente. Eu vejo muita gente investindo muito no inglês, mas não tem a base pronta. Então, eu acredito que vocês precisam investir tempo para estudar diariamente o português. Tecnologia, conectividade é a mesma coisa, não muda nada. Você vai todos os dias surpreender com algo novo, com algo que você não tinha ideia e que acabou de sair do forno. Então, tem que manter-se antenado às atualizações do mercado digital. Precisa ter foco nas pessoas. Por mais que a gente esteja vivendo a era da tecnologia, a era da tecnologia a gente vive há bastante tempo, né? Mas essa revolução industrial, ela traz para a gente uma necessidade de olhar o outro, de olhar a parte humana da organização. Trazendo isso para um ambiente de call center, você pode entender que você pode ter os melhores sistemas, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter o melhor computador, a melhor central de atendimento, que hoje, assim, é impressionante. A gente vai detalhar um pouco mais na última aula, nós vamos mostrar para vocês alguns modelos de call center lá de fora, para a gente ver como que isso está chegando e está latente. Porém, não adianta nada disso se eu não tiver o olhar no ser humano. O ser humano está ali. A gente precisa do ser humano ainda. E eu espero que precise para sempre. E eu tenho uma teoria, por mais que a gente tenha esse medo de perder para a máquina, tem coisas, gente, que só a gente tem. É como, por exemplo, a inteligência emocional e a inteligência social. É uma outra habilidade da liderança que a máquina, ela não tem como substituir uma inteligência emocional, ela não tem como substituir o coração, o cérebro do ser humano. Então, nós também somos incríveis. A tecnologia, ela é maravilhosa, mas nós também somos maravilhosos. E é assim que a gente tem que pensar. Então, ao invés de ter insegurança e medo de perder para a máquina, vamos abraçar a máquina, entender o que ela pode agregar dentro do nosso ambiente de trabalho e vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é ser humano, com um subordinado, com um colaborador, com um gestor, com um diretor, com o proprietário da empresa, com a pessoa que serve o café, a pessoa que limpa o ambiente para que a gente tenha um bom ambiente de trabalho. Isso é ser um líder 4.0. É abraçar a tecnologia, mas não esquecer do ser humano. E ainda dentro desse conceito, falando um pouco para vocês sobre soft skills, o que eu quero dizer? É muito fácil a gente olhar para todos esses avanços tecnológicos e ficar com receio que sua profissão seja substituída por máquinas. Assim, é normal. E, na verdade, algumas profissões já estão, sim, sendo substituídas por máquina. Porque a automação, ela pode produzir, ela geralmente, a automação de alguns processos, principalmente na indústria, ela acaba reduzindo custos e entregando resultados mais produtivos, né, mais ágeis. Mas como que você pode concorrer com isso? Gente, a resposta é muito simples, é o que nós já falamos agora há pouco. Seja mais humano.
Robôs têm algoritmos, eles podem executar tarefas lineares, processos repetitivos, mecânicos. Só que a mente humana, ela ainda é capaz de muitas coisas que a máquina não é. E aí é onde entra as famosas soft skills. Soft skills são habilidades que apenas pessoas podem desenvolver. Aí entrando um pouquinho mais sobre soft skills e hard skills. Qual que é a diferença? Soft skills é o que eu não coloco no meu currículo. Tá? São habilidades que eu tenho, mas que não vai lá para o meu currículo. E hard skills são habilidades que eu tenho e que eu coloco lá no meu currículo. Por exemplo, eu domino bem o inglês ou o pacote Office, eu mando muito bem no Excel, eu tenho um Excel avançado, eu domino muito bem CRM, ferramentas de CRM, eu tenho um MBA na área tal. Isso vai para o seu currículo. As soft skills são habilidades que você não coloca lá. Então, sua habilidade de comunicação, sua inteligência emocional, a sua agilidade, são aptidões mentais, emocionais, sociais, que concorrem com as aptidões técnicas, com as certificações, com as qualificações. Então, por exemplo, eu tenho um curso de liderança 4.0 que eu fiz no Instituto Auge, com um total de, 36 horas aulas. Beleza, isso é uma hard skill. E o que é a sua soft skills? Eu tenho habilidade, eu tenho perfil de liderança, eu tenho facilidade de influenciar pessoas. Isso são as soft skills. Elas são facilmente qualificáveis. E as hard skills são facilmente quantificáveis. Essa é a diferença. É importante vocês saberem disso, porque até no novo cenário de recursos humanos, as soft skills e hard skills, elas estão sendo bem abordadas. E você precisa manter-se sempre atualizado. Então, qual que é o diferencial do ser humano, do líder 4.0? É justamente essa habilidade que ele vai ter de lidar com pessoas, de liderar, de entender processos, de entender que não são só números, os números são importantes, sim, são. E nós vamos ver sobre métrica, nós vamos entender quais os indicadores que o supervisor de call center, porque na próxima aula a gente já entra com a rotina do call center. Nossas próximas 2 aulas, elas são focadas em call center, em métricas, em inovações tecnológicas dentro do call center, o famoso call center 4.0, que é uma realidade omnichannel, como que você vai liderar a sua equipe para que ela possa estar preparada também para essa revolução constante. Mas antes a gente não tinha como entrar na liderança se a gente está falando sobre um novo modelo de liderança e a gente está trazendo essas informações para vocês em primeira mão. Na verdade, assim, a gente percebe muitos cursos de liderança, mas com essa nova linguagem, com essa nova roupagem da tecnologia, né, com essa nova linha de raciocínio dentro da evolução tecnológica, dentro da revolução industrial, a gente não está vendo tanto. Então, é um conteúdo extremamente relevante para a gente investir esse tempo antes da gente ir para as próximas etapas do nosso curso. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Nós teremos um espaço para retirada de dúvidas, não precisa se preocupar, podem anotar, a gente tem toda uma estratégia de apoio a vocês. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, deixa o like, comenta, que ajuda bastante a gente. E até a aula 3.